Saudações a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias. E o tema do vídeo de hoje, bem, o tema do vídeo de hoje é uma entrevista. Eu estou aqui com o Cid Benjamin, evidentemente online. O Cid é jornalista, professor universitário e vice-presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Mas o Cid sobretudo, um ativo participante das lutas do povo brasileiro nos últimos 50 anos. E está lançando, inclusive, esse livro aqui que eu tenho em minhas mãos, que eu vou mostrar para vocês, e que eu recomendo aqui a leitura, que é Democracia Sempre, Ditadura Nunca Mais, que é uma espécie de contextualização das causas, da ascensão e da derrota final da ditadura civil-militar, e apontando ainda o legado, né? Ou seja, as sobrevivências da ditadura que ainda nos assombram, ainda nos assolam de alguma maneira, né? Muito obrigado, viu, Cid, seu tempo, pela sua disponibilidade e a sua gentileza em aceitar aqui o nosso convite para essa conversa. A primeira pergunta que eu vou te fazer é aquela óbvia, né? É o seguinte: esse livro, obviamente, não é um livro de memorialismo, né? Ele não foi escrito na primeira pessoa. Ao contrário, é um livro que traz análises, inclusive, dos temas que ele aborda, né? Mas mesmo assim a gente fica assim, mas ao mesmo tempo você trata de um tema que, conforme eu mesmo anunciei, né, você esteve envolvido, né, nesse tema, que é a questão da ditadura. E diga uma coisa, o que te motivou a escrever esse livro? Bom, em primeiro lugar, foi o convite de uma editora, mas eu já tinha ideia da necessidade de um livro nesse estilo, em que dissecasse, trocasse em miúdos a nossa história recente, porque eu dei aula em faculdade de jornalismo, faculdade de comunicação, durante praticamente 20 anos. E dava aula na parte básica do curso, que era uma coisa que você dá uma série de fundamentos e tal para que o cara possa ser jornalista no futuro. E me dei conta da ignorância, não no sentido pejorativo, mas no pouco conhecimento que os estudantes de jornalismo tinham da realidade brasileira. Entende? Eu, a partir de certo momento, comecei a fazer o seguinte, Marcelo. Eu dei várias matérias na faculdade que eu dava aula, mas independentemente da matéria que eu dava para aquela turma, eu usava parte das aulas, para pegar os jornais do dia. Era uma época que ainda se lia mais jornal em papel, mas eu pegava os jornais do dia, abria basicamente os dois principais jornais do Rio e dissecava e conversava com a garotada, quer dizer, sobre os assuntos que estavam em pauta, os mais relevantes. Por exemplo, se fosse uma aula hoje em dia, eu certamente estaria falando do tarifaço do Trump. O que significa, que consequências tem para o país, como é, como não é, enfim, esse tipo de coisa. E eu fui me dando conta, com o tempo, em que, primeiro, da enorme ignorância dos alunos. E era uma faculdade boa, não era uma faculdade dessas que não formam bem, não. Era uma faculdade boa, das melhores. Mas o que acontecia é que os alunos meio que se intimidavam, particularmente diante de matérias de economia e de política. Eles não liam, não se interessavam, achando que não iam, inclusive, não vou entender muito esse troço, não sei, não se arriscavam. Então, eu me dei conta da necessidade de estimular essa leitura e facilitar, de certa maneira,
esse conhecimento. Durante algum tempo, eu, inclusive, me perguntei, como já fazia isso há muitos meses, até anos, me perguntei, vem cá, mas será que eu estou estimulando a leitura ao abrir o jornal e explicar essas coisas? Explicar, por exemplo, o que é o tarifaço do Trump, o que é isso, o que é aquilo, o que é... Ou eu estou, na verdade, substituindo essa leitura de jornal quando o aluno vai dizer, não, hoje eu não vou ler, não vou interessar, não, porque aquele cara vai dar aula, ele vai explicar o que há de mais relevante. Mas tive essa dúvida, mas rapidamente ela deixou de me assolar, porque eu cheguei a fazer, inclusive, questionários com os garotos, mostrando, vem cá, isso que eu estou fazendo está estimulando a leitura de jornal ou está, na verdade, substituindo a leitura do jornal? E foi praticamente unânime de que não, que estava estimulando, que era bom, eles estavam... Porque havia um processo meio que de intimidação da juventude, de que não vou ler porque eu não vou entender esse negócio, isso é muito complicado e tal. Quando não é complicado. Claro que há coisas complicadas, mas a maior parte dessas coisas de que eu estou falando não tinham nada de complicado, tinham de desconhecidas para aquele público. Então, eu comecei a fazer isso. Quando, lá pelas tantas, passado o tempo, já não estou mais dando aula, mas, passado o tempo, uma editora me procurou para que eu fizesse um livro sobre a situação política, a conjuntura brasileira, dos últimos tempos para cá. Eu, por minha conta, peguei da era Vargas até nem o nosso dia. Eu fui até a Constituinte, e então de fato, você trata dos antecedentes também da ditadura, de uma maneira bastante circunstanciada. Isso. Houve toda a preocupação em fazer um livro para jovem. Eu acho que falta literatura para jovem, literatura política para jovem. Então, algumas coisas marcam esse livro. Primeiro, ele ser fácil. É um livro que o corpo, a letra é grande, tem muita ilustração, não tem coisa muito complicada, etc. Depois, eu trato de dissecar os assuntos. Uma outra preocupação que marca também a redação desse livro é a valorização da política, porque, por razões que a gente pode até explicar e compreender, nossos políticos não são a melhor coisa do universo, na sua maioria, e isso causa uma certa ojeriza à política de parte de muita gente. Então, mostrar que a política não é uma coisa suja, não é uma coisa errada, não é o reino da vagabundagem, do esperto. Ao contrário, a política pode ser a atividade mais nobre do ser humano. Envolve, se for exercida, naturalmente, com espírito público, com humanismo, etc. Então, essas preocupações marcaram a minha ideia de fazer esse livro a partir de uma sugestão que nem foi minha, foi de uma editora que eu aceitei, achei bom. Eu já trabalhava com formação política aí em partidos, etc. Então, não era uma coisa exatamente nova para mim. Logo que eu voltei do exílio, eu passei 10 anos fora. Então, eu dei muitas aulas de história do Brasil. Eu preferia fazer a formação política a partir da discussão e do ensinamento de história contemporânea do que propriamente de manuais de marxismo, disso, daquilo outro. Mas então eu já tinha um pouco essa experiência, e a essa experiência se juntou a minha experiência em sala de aula e a preocupação e a compreensão de que é preciso, de fato, você informar e também formar,
tratar de combater essa percepção que é muito difundida de que a política é uma coisa suja, que a política é uma coisa é o reino dos espertos, é algo que não sustenta, e mostrar que é justamente o oposto. Se tem muito político safado, e tem, é na política que as pessoas se afirmam como cidadão e podem, inclusive, ter um tipo de prática, um tipo de trabalho absolutamente importante para a sociedade. Então, A juntou ditadura, a minha experiência anterior, informação. sem querer te cortar, né? Quer dizer, a própria ditadura contribuiu, né, para esse sentimento da população de enxergar a política, né, como algo sujo, né, como Sim, algo sim. que, Ela, não é? Verdade. para as classes dominantes e para a ditadura, para a direita em geral, quanto menos gente se interessar por política, é melhor. É melhor, o campo fica mais livre para a direita fazer a sua política. Agora, é uma coisa também, isso era algo também que eu tratava de mostrar em sala de aula e trato de mostrar nesse livro, a política vai estar na tua vida, você queira ou não, meu amigo. Ela vai influir e vai perpassar a tua vida direto. Então, é bom que você se interesse pela política e faça política, porque senão alguém vai fazer por você. Entende? E não necessariamente vai ser alguém preocupado com a coletividade, preocupado com, com, em enfrentar as mazelas sociais que esse país tem, preocupado em fortalecer a democracia. Entende? Então, isso tudo é algo que ou a gente faz, se preocupa e começa a trabalhar nesse sentido, ou alguém vai fazer isso por nós. E aí não adianta reclamar que os políticos estão tomando decisões erradas. Certamente. Cid, a ditadura, ela certamente deixou alguns esqueletos no armário, né? Que estão por aí até hoje, né? E uma das coisas que tem no teu livro, né, é a questão do papel dos militares na política, né? Que é uma coisa até hoje não resolvida, né? Você aponta com muita clareza que a única intervenção de militares de alto escalão no século XX, né, a favor do povo, né, é o chamado contragolpe preventivo do Marechal Lott, né, para dar posse ao presidente Juscelino Kubitschek, que tinha ganho legitimamente a eleição e que queriam impedir a posse, né? Então, como é que você enxerga, né? Qual a tua opinião? Como é que a gente tira esse esqueleto de ver do armário com relação aos militares? Olha, eu acho que é abrindo o debate e é mostrando que um país como o Brasil, ele não pode prescindir, não pode abrir mão de ter forças armadas próprias. Eu não sou, aliás, eu sou filho de militar. Eu não sou contra militar. O Brasil precisa ter forças armadas. Entende? Agora, Exatamente. qual o papel dessas forças armadas? Ela vai fazer o papel de polícia política, como tem feito na maior parte da sua história. Entende? Essas forças armadas vão entrar no exercício direto da política, coisa que nenhum país democrático isso existe. Mas, enfim, esse debate sobre o papel das Forças Armadas é absolutamente fundamental. Entende? Porque sem ele, você não tem Forças Armadas adequadas a um regime democrático. Entende? Os militares brasileiros, eles têm o hábito de se imiscuir na política e achar que são algum poder moderador, coisa que existia no tempo do Império. A Constituição não prevê esse papel para os militares. De forma que a questão militar é uma questão fundamental para a construção e a solidificação da democracia no Brasil. O livro também trata de abordar esse assunto e chamando a atenção de que não se trata de desmerecer ou desvalorizar o papel dos militares,
mas tem um debate que o país ainda não teve, e nem teve quando da Constituinte, etc. O que é uma Forças Armadas num país democrático? Que Forças Armadas o Brasil democrático necessita? E a gente vê que é uma discussão complicada. Nesses últimos tempos, nesse pré-golpe do 8 de janeiro, naquela história toda, as Forças Armadas, em particular o Exército, mas elas deram todo o apoio a esses movimentos golpistas de acampamento na porta de quartel, exigindo intervenção militar e não reconhecimento das eleições. Sabe? Isso não pode, não pode, é algo que tem que ser proibido, e não é à toa que, quando se aprofundou um pouquinho mais e foi se investigar o papel dos altos mandos militares, a gente está chegando a coisas do Arco da Velha. Eles vão ser julgados agora daqui a poucos dias, alguns dos altos militares, e eles tinham planos, e não era uma ideia maluca, não, era um projeto, posto no papel, inclusive, e que seriam assassinados o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela investigação no Supremo enfim, desses planos macabros aí. Então, trazer essa discussão para a sociedade é algo fundamental. E os democratas, como um todo, têm essa responsabilidade. Têm a responsabilidade. Quando nós temos, por exemplo, um ministro da Defesa fraco, como o atual, ele parece mais um porta-voz dos militares junto à sociedade do que propriamente o representante de um governo civil encarregado das Forças Armadas. Então, são temas espinhosos, porque os militares eles são muito... têm uma postura meio de não me toque. Não pode reclamar, não pode falar de mim, não pode disso. Agora, esse é um tema que a democracia no Brasil precisa tratar, precisa discutir abertamente, entende? Porque senão nós vamos estar permanentemente com uma ameaça sobre o pescoço do país. Certamente. Outro trecho que eu achei muito interessante do seu livro, né, é que quando você começa a conversar sobre a questão do direito à memória, né, em função dos crimes que foram cometidos, né, pelos agentes de Estado, né, durante o final da década de 70 e boa parte da década de 70, né, e que você cita o Mandela, né, quer dizer, o direito à memória, né, mais do que a questão da punibilidade, né, a questão de se saber o que houve, o direito da sociedade viver seu luto com relação àquele momento que aconteceu na sociedade, até para fazer, como você bem coloca, né, que essas coisas não se repitam. Né? E para que elas não se repitam, é preciso que elas sejam conhecidas a fundo. Né? Nós precisamos disso. Como é que, há quantas anda, né, essa luta? Como é que você está vendo essa luta aí do direito à memória, né? Olha, está enrolada, mas vai se avançando, aos pouquinhos vai se avançando. Agora, você lembrou o Mandela eu o tenho em altíssima conta, aliás, como todos os democratas o têm, mas ele é um exemplo, inclusive, de grandeza da alma humana. Quer dizer, a gente vê que, de repente, figuras abjetas, como assassinos e torturadores e tal, de um lado, e tem figuras de uma grandeza gigantesca, como o Mandela. O Mandela teve preso 27 anos. 27 anos. A maior parte desse tempo preso em cela solitária. Foi barbaramente torturado, porque ele era o comandante do segmento armado do Congresso Nacional Africano, que tem esse nome de Congresso, mas era um partido político, representando majoritariamente os negros naquele regime odioso que institucionalizava o racismo. O Mandela foi então preso 27 anos em cana, barbaramente torturado,
Só que a sociedade sul-africana era um barril de pólvora, porque você tinha uma enorme maioria negra que não tinha direitos mínimos de cidadania. E a coisa foi crescendo, ela foi se organizando, etc. E tal. E lá pelas tantas, o regime racista se viu obrigado a buscar válvulas de escape, porque aquela coisa lá ia explodir. E naquele momento, ainda na época do apartheid, do regime racista, é preciso lembrar que a África do Sul tinha até bomba atômica. Claro que não é o tipo do armamento que você vai usar contra o próprio povo, mas era uma situação complicadíssima. Entende? Israel ajudou a construção da bomba atômica da África do Sul e votava com a África do Sul qualquer condenação ao apartheid. Às vezes nem os Estados Unidos apoiavam a África do Sul, mas Israel apoiava. Muito bem. Houve um momento que a luta do povo negro contra a discriminação ela foi crescendo, 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 e era preciso, enfim, de alguma forma canalizar esse processo. Aliás, eu usei a expressão luta do povo negro, porque não deixava de ser, mas eu prefiro usar a expressão a luta contra o racismo, contra o regime racista. Porque havia brancos que eram contrários ao apartheid, aquela discriminação, etc. Bom, o Mandela era a grande figura, grande referência para o povo negro, e chegou um momento que o regime do apartheid tinha que negociar com ele. Ele estava preso, incomunicável. E foi feita uma proposta para que ele teria anistia caso desse declarações públicas contra o uso da violência e o uso da luta armada pelos negros contra o racismo. Ele se recusou, ele disse, olha, ele já não defendia mais a luta armada nesse momento. Defendeu durante um tempo, era o chefe da luta armada do partido majoritário dos negros e tal. Mas disse, já não defendo mais. Acho que tem que ser um processo de luta de massas, etc, etc. Mas não cabe a mim fazer autocrítica de coisa nenhuma. Os opressores aqui são os racistas, é o apartheid. Então, eu não vou. Se o preço de sair da cadeia, mesmo depois de 20 e tantos anos, é fazer essa autocrítica diante dos racistas, então que se danem. Não vou fazer, não. Ficou preso mais uns 2 ou 3 anos, até que tiveram que soltá-lo, incondicionalmente. Há, então, uma eleição na África do Sul. E o Mandela, principal líder da maioria negra, ele é eleito por ampla maioria. Assume o poder e numa situação dificílima, porque era um barril de pólvora, aquilo lá, e os racistas controlavam Forças Armadas, polícias, e aquilo, enfim, estava a ponto de explodir aquela coisa lá na África do Sul. Quando o Mandela, aliás, ele junto com um outro parceiro dele, o bispo Tutu, um bispo anglicano, uma grande liderança política, também democrática, mas eles formularam uma saída para aquele barril de pólvora, porque aquilo lá explodia a qualquer momento. E o pessoal negro inteiramente, boa parte do pessoal negro, inteiramente radicalizado, querendo jogar o racista no mar, nem com conversa nenhuma e tal. Quando a formulação do Mandela, junto com o bispo Tutu, coisa que só pessoas altamente sensíveis e humanas poderiam chegar a um processo como esse, eles propõem uma anistia geral, inclusive para assassinos e torturadores do regime racista. Porque, enfim, era uma coisa muito pesada. Houve muita resistência a isso, naturalmente, entende? Porque, enfim, o que foi feito em outros lugares era pinto, perto do que foi feito lá, mas o Mandela propõe essa anistia, mas não era uma anistia incondicional.
os responsáveis por assassinatos e torturas teriam que ir diante dos tribunais, confessar tudo o que fizeram diante das vítimas, porque o que o Mandela queria? Queria abrir esses armários, entende? E chocar a sociedade sul-africana, porque o que acontece nos porões de uma ditadura fica por ali, pessoas, alguns sabem, outros não sabem, mas ele queria não, que todos soubessem. Queria que os criminosos eles tivessem que confessar diante do tribunal, diante das vítimas, com imprensa, com rádio, TV, e a partir daí eles poderiam ser anistiados. Era uma forma de tentar pacificar o país, mas não pacificar de uma forma em que você fecha o armário e não se fala mais nisso. Porque aí você não está criando anticorpos. O que o Mandela queria justamente era criar anticorpos para que essa barbárie não se repetisse. Ele consegue fazer. Só uma pessoa altamente, um humanismo enorme, poderia formular algo desse tipo, o Mandela e o Bispo Tutu, e era a única forma da África do Sul não explodir. Porque... E depois, cá para nós, eu falo como eu fui vítima da repressão, mas o mais importante para mim é que essas práticas não se repitam. Não. Aí perguntar, então você é favorável a anistia do Bolsonaro? Não. Porque agora, eu nem sou contra que mais adiante, a situação inteiramente normalizada, que você possa dar algum tipo de anistia, quando isso já é incorporado como uma demanda democrática, etc, etc, etc. Hoje não seria isso. Hoje eles estariam reagrupando forças para tentar novos golpes. Certamente. Mas Sim, diga, Pedro. Não, porque aí eu já ia puxar para o gancho da atualidade, né? O seu livro é retrospectivo, mas ele também é prospectivo, né? Ele tem no final ele tem uma espécie como se fosse um glossário de expressões, né? Em que para mim a mais importante delas é a questão da democracia, que você diz, olha, a democracia, porque a gente não tem uma democracia plena, né? Porque é uma democracia que não absorve a questão social. Há uma desigualdade enorme no país, né? Então, eu queria exatamente que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que essa reflexão é decisiva, tornar essa nossa democracia uma democracia realmente inclusiva, né? Realmente democrática, digamos assim. Se você for pegar um país rico como é o nosso, a quantidade, os milhões de pessoas são excluídos, inclusive, do jogo democrático real, porque não podem ter uma cidadania plena por estar exclusivo. Se eu descer da minha... Eu moro num bairro de classe média, não rico, moro em Botafogo, no Rio de Janeiro. E vivo como uma pessoa de classe média. Nunca passei fome, nunca tive dinheiro sobrando. Aliás, tende mais a faltar no fim do mês do que a sobrar. Agora, é absolutamente fundamental que você tenha condições mínimas de sobrevivência da população, até para que essas pessoas possam ser cidadãs. Entende? Se você tem um cara que não sabe o que vai comer no dia seguinte, nem se vai comer, é muito complicado esse cara ter uma participação política plena. Entende? Então, essa questão da democracia, ela é algo que, por várias razões, não só por essa, mas por várias razões, ela se recoloca e se renova a cada dia. E a democracia não pode ser compreendida simplesmente como um regime que você vota a cada 2 a cada 4 anos. Quer dizer, não é isso. Isso é também, mas não é isso. Quer dizer, para que você possa exercer plenamente a cidadania, você ou qualquer pessoa,
ter condições mínimas de sobrevivência, inclusive. Se eu saio aqui no bairro que eu moro, em Botafogo, eu vejo famílias inteiras morando embaixo de viaduto, crianças fora de escola, pessoas revirando lata de lixo. Isso é um problema que não pode ser visto. Ah, é um problema ali. Não, não, isso é um problema de todos. E é um problema também da democracia. Aliás, há outros problemas da democracia que não são esses. Mas na democracia, eu penso que a democracia é como se fosse um processo meio de que você vai construindo permanentemente, porque novos desafios vão sendo colocados. Por exemplo, há 10 anos, você não tinha esses desafios trazidos pelas redes sociais. Era outra realidade, isso não existia. No entanto, hoje, esse campo é um campo fundamental para que você possa informar as pessoas, fazer com que elas participem, etc, etc, etc. Então, são novas questões que são colocadas e você tem que enfrentá-las. No passado também já houve situações variadas, novas que aparecem, que surgem e tal, e tem que ser enfrentadas. De maneira que a democracia, para mim, é algo que tem que ser construída diuturnamente, essa expressão é meio pedante, mas permanentemente tem que ser construída, e sabendo que novos desafios vão surgir e vão ter que ser enfrentados, entende? Sob pena da gente não avançar no sentido de uma ampla democracia de massas, efetivamente. Certamente. Bom, Cid, nós estamos chegando aqui ao final, foi muito rápido, muito bom o papo. Eu queria, mais uma vez, recomendar aqui para as pessoas a leitura do teu livro, né? E realmente é o que você falou, né? A gente lê muito rápido, né? E uma leitura muito que permite acessar os temas, né? Com muita, digamos assim, ao final, né? Você tem uma bibliografia que é como se você preparasse a gente para embarcar em voos maiores, né? Em outros voos, né? Maiores eu não digo, mas voos no sentido com mais detalhes, né? Das questões que você aborda. Então, eu só posso te agradecer, não só pela entrevista, e por esse esforço aqui de tornar a realidade da gente mais próxima, especialmente para as novas gerações, né? Olha, eu agradeço o convite e me ponho à disposição de vocês, mandando um forte abraço para você, Marcelo. Muito obrigado, viu, Cid? Bom, pessoal, vamos chegando aqui ao final. Eu, como sempre faço, agradeço a quem nos assistiu, peço que quem gostou curta e quem curtiu chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Até a próxima.